breve contexto para nós entendermos algo aqui. Ele diz: se é necessário que me glorie, ainda que não me convém. Ele não está mudando o assunto desde o capítulo 10. Ainda que não me convém, passarei. Ele nem queria dizer isso, irmãos. Houve um momento na sua exposição anterior que ele dizia assim: eu estou falando como insensato, porque ele sabia que ele estava se expondo. Aí ele diz assim: passarei as visões e revelações do Senhor. Aí ele vai dizer assim: conheço um homem em Cristo, não sei se no corpo ou fora do corpo, há 14 anos atrás. Este homem, ele pôde entrar no terceiro céu. Nós podemos imaginar aqui o lugar da presença de Deus. Os gregos chamavam isso de epurâneos, a esfera mais elevada da presença de Deus. Este homem ouviu palavras que não é possível verbalizar. Este homem, se no corpo ou fora do corpo, Deus o sabe. Aí, logo a seguir você percebe que ele estava falando dele. Até porque no início ele começa a dizer isso: vou passar a falar das minhas revelações. Ele se omite, mas depois ele se expõe. Aí ele diz assim: para que eu não me ensoberbecesse por causa da grandeza das revelações, me foi posto um espinho na carne, um mensageiro do diabo, que me esbofeteava todos os dias, e 3 vezes. Olha, irmãos, o problema era grande, mas quantas vezes Paulo orou por aquele grande problema? 3 vezes. Por que ele orou 3.000 vezes? Porque na terceira vez ele teve clareza, ele teve resposta. E a resposta de Deus foi: não, eu não vou tirar o espinho. Porque a gente acha que só ora para ouvir um sim de Deus, né? A gente só ora para mudar a vontade de Deus. Deus disse: não, o espinho vai ficar. Você não precisa que eu remova o espinho, você precisa experimentar minha graça. E saber por que eu quero que você seja um homem fraco. Porque é na fraqueza que o meu poder opera na sua vida. Permita-me fazer uma citação desse texto, os versículos 7 a 10, da Bíblia A Mensagem. Interessante dessa Bíblia é que o autor Eugênio Peterson, ele pegou os textos no original, os vocábulos no original, e fez uma paráfrase muito bem feita. Então, embora seja aparentemente uma tradução livre, mas se você conhece os termos no original, você vai perceber como ele soube com tanta maestria parafrasear. Particularmente, eu tenho um apreço muito grande por essa Bíblia. Permita-me ler esse texto para vocês, ou essa porção para vocês. 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 10. Olha como ele descreve: por causa da grandiosidade daquelas revelações, e para que eu não ficasse orgulhoso, recebi o dom de um obstáculo, que me mantém em contato permanente com as minhas limitações. Quer dizer, o espinho na carne tinha como objetivo manter Paulo em contato com as suas limitações. O anjo de Satanás fez o melhor que pôde para me derrubar, mas o que conseguiu foi me colocar de joelhos. No princípio eu não pensava nele como um dom, e pedi a Deus 3 vezes que o removesse. Mas ele disse: minha graça é o bastante, é tudo o que você precisa, minha força brota da sua fraqueza. Assim que eu ouvi isso, achei melhor me resignar. Desisti de ficar pensando na limitação e comecei a apreciar o dom. Foi uma oportunidade para que a força de Cristo trabalhasse na minha fraqueza. Agora, enfrento com alegria as minhas limitações, com tudo que me torna pequeno: abusos, acidentes, oposições, problemas. Simplesmente permito que Cristo assuma o controle, e quanto mais fraco me apresento, mais forte me torno. Não é maravilhoso isso, irmãos? Agora, você consegue ver isso aqui? Por um lado, um homem esmagado. Na sua vida terrena, um homem esmagado. Mas um homem que conheceu o caminho do santuário, o caminho do tabernáculo. E foi aqui, irmãos, nessa experiência, que ele desfrutou da graça suficiente para poder viver uma vida esmagado. Se não, irmãos, ele poderia murmurar. Ele deixaria de ser um adorador para ser um murmurador, reclamando
porque tudo dava errado, tantas perseguições. Senhor, por que o Senhor não destrói essas pessoas que atravessam o meu caminho, esses que me açoitam, esses que me perseguem, esses que querem o meu mal? Essa não era a oração de Paulo. Quando ele entendeu que todas as reprovações, quando ele entendeu que tudo aquilo que o esmagava, tinha como propósito manter ele fraco, para que por meio da sua fraqueza, o poder de Deus fluísse, aí ele aprendeu a ser grato por tudo que lhe acontecia. Irmãos, é uma tarefa difícil? Não, não é difícil, humanamente isso é impossível. Se tem algum psicólogo aqui, for examinar Paulo, vai dar um nó na cabeça. Não tem como, é impossível mesmo, irmãos. Aí nós precisamos tirar a sandália dos pés, para poder não fazer de maneira retórica, mas poder ler aquilo que Paulo disse em Gálatas 2:20, não vivo eu, Cristo vive em mim. Esta é a realidade celestial, porque eu e você não temos como experimentar isso, ou desfrutar isso, nas nossas forças. Aí, se você observar, voltando aqui para 2 Coríntios capítulo 5, veja, vamos ler até o versículo, vamos ler o versículo 5, eu creio que isso vai nos ajudar. Olha o versículo 5, vamos dar um salto aqui. Ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isso. Irmãos, será que a gente consegue ver isso aqui? Nessa hora tem que vir um colírio celestial, irmãos, para a gente olhar. Foi o próprio Deus que nos preparou para isso. Ele nos preparou para isso como? Outorgou